Hoje eu vou falar de uma das principais sessões aí de psicoterapia. Eu diria não uma das principais, mas a principal sessão de psicoterapia aí, que é a primeira sessão, gente. A primeira sessão de psicoterapia. E é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Hoje não é a ferramenta em si, mas algumas estratégias que você pode ter na primeira sessão para que aí o seu paciente evolua de uma maneira assertiva. Por que é que eu escolhi esse tema? Por que é que eu resolvi falar sobre a primeira sessão? Primeiro, gente, porque eu tive muita dificuldade, né? Então, quando eu comecei a fazer os meus atendimentos, eu quase que me especializo na primeira sessão. Quase que normalmente as pessoas vinham na primeira sessão e por conta da minha ansiedade, da minha insegurança, do meu atendimento que não era tão assertivo assim, as pessoas não voltavam para a segunda. Então, a primeira sessão, ela pode ser um momento muito importante para que você consiga fazer uma aliança terapêutica. Então, é muito importante que você se sinta seguro nesse processo de atendimento. Então, dependendo da qualidade que você faz aí a sua primeira sessão, se você não faz uma sessão de primeira qualidade, a primeira sessão com bastante qualidade, o que acontece? Você pode se tornar, aquela sessão, ela pode se tornar a única sessão. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para que a nossa primeira sessão não se torne a única e a gente não vire aí especialista em primeira sessão, vamos dizer assim, tá? Então, é muito importante que a gente entenda, a gente consiga se preparar para esse processo, a gente consiga entender as principais psicopatologias. Falo o tempo todo aqui no canal sobre isso, gente. Já falei sobre depressão, sobre ansiedade, sobre burnout, sobre borderline. Então, diversos transtorno afetivo bipolar, diversas outras coisas. Então, dá uma procuradinha aí que vocês podem assistir algumas lives onde eu falei sobre tudo isso. E é importante que a gente saiba tudo isso. Já falei sobre ferramentas que podem te ajudar, seja na primeira sessão ou seja nas sessões posteriores, mas você ter uma carga de preparação é muito importante para que você consiga fazer esse primeiro atendimento, né? Isso vai te trazer, de certa forma, alguma segurança para que você consiga aí lidar com algumas questões relacionadas ao paciente. Mas o que eu acho que não pode ser feito na primeira sessão, tá? O que eu acho que você não pode fazer na primeira sessão para que você consiga fazer um atendimento assertivo. A primeira coisa que eu acho que não pode ser feito, tá? Tô falando de que não pode ser feito, é você querer definir o roteiro da sessão do paciente, tá? Nesse primeiro momento, às vezes o paciente ele vai chegar com uma lista de coisas no bloco de notas do celular, te falando uma série de coisas que acontecem com ele, que ele quer te contar tudo. Ele vai esvaziar. Tem sessão que ele vai ficar a sessão inteira praticamente chorando, com dificuldade de dizer as coisas que ele precisa te dizer, mas que ele vai ficar travado nesse processo e, de certa forma, você precisa estar preparado para isso, mas você não pode definir o roteiro da primeira sessão. Isso vai afastar o seu paciente, porque ele precisa, neste primeiro momento, ele precisa, de fato, esvaziar, sair, ele precisa falar tudo aquilo que está dentro dele. É óbvio que você precisa sim ter algum tipo de roteiro preparado, porque às vezes você vai pegar um paciente que ele não fala, que ele vai chegar muito calado, que ele vai ter dificuldade de expressar tudo aquilo que ele está pensando. Então, se você se preparar com o roteiro, isso vai te dar um pouco mais de ferramenta para que você consiga lidar com aquela situação. Por outro lado, esse roteiro ele não pode ser rígido, né? O psicólogo ele tem que ter aí a competência da flexibilidade, ele precisa trabalhar com essa questão voltada para a flexibilidade, porque tudo pode acontecer. Não só na primeira sessão, mas em todas as sessões que o paciente fizer, tudo pode acontecer. Então, a gente pode até vir com o roteiro preparado, mas a gente tem que ter essa preparação também para lidar com as situações adversas que podem acontecer. Então, quem define o roteiro, entenda o seguinte na primeira sessão: quem define o roteiro não é você, é o paciente. É óbvio que você vai direcionar para aquilo que você precisa saber, mas a definição do roteiro em si, o que ele precisa falar naquele primeiro momento, você precisa deixar realmente ele esvaziar. Isso é muito importante, tá? Outro erro que você pode cometer aí, que eu acho que não deve ser feito, você deve se preocupar muito pouco com isso, é em dar respostas na primeira sessão. Vamos dizer que a primeira sessão ela é feita para criar perguntas e não para dar respostas, tá?
Então, muitas vezes, às vezes a gente não está acostumado a fazer o atendimento, a primeira vez que a gente faz o atendimento, a gente fica ansioso querendo dar algum tipo de resposta para o paciente. Às vezes ele vem nessa ânsia também de buscar algum tipo de resposta e a gente precisa estar preparado para entender que primeira sessão, a gente não vai conseguir muitas respostas, tá? E muitas respostas que você quiser dar para o paciente aí na primeira sessão, pode ser que não sejam tão efetivas assim. Então, é importante que você entenda que, nesse primeiro momento, é o momento de criar perguntas e não de trazer algumas respostas. Então, tome bastante cuidado com isso, né? Às vezes, a ânsia do paciente, a expectativa do paciente no sentido de tentar te trazer, te puxar alguma resposta é muito grande, mas também você precisa saber lidar com a situação e não trazer resposta, porque muito provavelmente a resposta que você trouxer aí na primeira sessão, se você trouxer muitas respostas para ele, essas respostas elas não são válidas, elas não dizem a absoluta verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não pode fazer algum tipo de previsão taxativa de resultado, por exemplo, a gente não pode fazer algum tipo de coisa que esteja fora do nosso código de ética. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? E a outra, o terceiro e último erro que a gente pode cometer, isso não só na primeira sessão, mas em outras também, é não estar aberto a ouvir. Essa primeira sessão a gente precisa trabalhar realmente a escuta. E essa escuta, ela precisa ser uma escuta ativa. Ela precisa ser uma escuta atenta e ativa, no sentido de tentar entender não só o que o paciente está dizendo, mas também as coisas que o paciente não está dizendo. Muitas coisas ele não vai te trazer. Ele vai te trazer nas entrelinhas e você precisa, enquanto psicólogo, ter essa expertise qualquer dia. Eu falo um pouquinho mais sobre escuta, eu acho que é importante a gente também saber aqui alguma coisa nesse sentido, mas a gente precisa entender que existem muitas coisas que está no falado, no que ele verbaliza, no que ele traz para você, mas existe uma série de outras coisas que não está no falado, está por detrás da fala. Então, a gente precisa observar tudo isso. Às vezes, observar a postura, como é que ele age contando uma determinada situação. Às vezes, quando ele chora, o porquê é que ele chora, em que momento que ele chora. Então, tudo isso a gente precisa aí observar com bastante empatia mesmo, tentando se colocar no lugar do outro, com bastante empatia toda essa situação, para que você consiga aí fazer um atendimento bem feito logo no começo, tá?